A vilã que todos temem hoje já foi uma jovem cheia de sonhos, antes que a tragédia destruísse tudo o que amava. Nascida em uma aldeia esquecida e marcada por injustiças, sua família e seu lar arrastados pela ordem direta da rainha. Injustamente acusados de traição, seus pais foram executados em praça pública, deixando-a sozinha sem esperança. Nos anos que a seguiram, ela cultivou seu ódio e traçou o único objetivo: destruir a família real, a fonte do seu sofrimento. E agora, sua busca por vingança é implacável e o seu coração, corrompido pela dor, arde por justiça. Quer então entender como você pode construir seus vilões? Esses antagonistas malvados que vão querer fazer mal para o seu protagonista? Então sim, bora! Lord B, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje estamos com mais um episódio trazendo aqui algumas técnicas literárias para vocês e hoje iremos falar sobre vilões. Os vilões, como a gente já falou no episódio passado, falando sobre antagonistas, é um tipo de antagonista que tem uma moral um tanto duvidosa e algumas motivações mais destrutivas. Então sim, vilão é um tipo de antagonista. Porém, como vilões são características muito bem marcadas dentro da literatura, eu decidi fazer alguns subtipos de vilões, alguns vilões interessantes que você pode abordar. Mas, de uma forma geral, o vilão, como qualquer outro antagonista, deseja algo que vai contra o protagonista de alguma forma, seja qual seja o objetivo em mente. Mas o vilão, de uma certa forma, tem algo mudado dentro dele que faz com que ele queira um mal específico para o nosso protagonista de uma forma que o deseje matar, destruir ou qualquer outra coisa que fuja simplesmente de evitar com que ele consiga completar. Beleza? Então bora conversar sobre alguns tipos de vilões e assim a gente entender um pouco mais profundamente as motivações que você pode construir para os seus personagens antagonistas e no caso aqui, mais especificamente os seus vilões. O primeiro tipo de vilão que a gente pode abordar aqui é o vilão que eu gosto de chamar ele de tradicional ou puro mal. Hoje em dia é muito mais comum ter os nossos antagonistas vilões como personagens mais cinzentos, onde existe sim carisma, onde existe sim uma coisa que você até defende com que ele faça X, não da forma ou da forma que seja interessante, mas você defende algumas motivações. Já no caso que nós temos de como os vilões tradicionais ou o puro mal, é um vilão que ele tem como a sua principal motivação ser mal. Obviamente, falar assim que não existe pessoa mal por mal. Mas não simplesmente precisa ser um antagonista pessoa. Pode ser uma entidade, onde é o puro mal, pode ser uma catástrofe, que é o puro mal, pode ser algo que se personifique a partir de um sentimento negativo. Se você quer fazer um vilão que é a personificação do ódio, da vingança, do mal, da tortura, da fome, da destruição, da morte, faz todo sentido ele ser tradicionalmente um puro mal. A gente pega como, por exemplo, um clássico aqui, o Sauron do Senhor dos Anéis, que a sua motivação destrutiva faz com que eles tenham algo em torno dele que gere toda essa motivação interna para que ele seja o mal encarnado. Então, o interessante aqui é que, obviamente, quando a gente fala sobre personagens humanos de uma forma geral, é interessante você ter algumas motivações, algumas características naquele personagem que faça com que o leitor tenha uma empatia minimamente. Mas você pode seguir de uma outra forma de raciocínio que é: existe vilões que você quer odiar. Existem vilões que eles são tão odiados que existe um movimento contrário. Você não gosta daquele vilão porque ele é bom ou porque ele é carismático. Não quer dizer que você realmente goste daquele vilão por mal, aquele vilão malvadão. Mas você entende a construção daquele personagem e você gosta da construção de personagem. Você não aceita o que ele faz, você tem o prazer de ter ódio por ele.
Obviamente, existem diversos subtramas que você pode abordar, não necessariamente questão de motivação, mas sim as ações que ele faz propriamente dita. Mas o interessante é quando você for construir o seu vilão, a sua forma de destruição antagonística, você pode fazer com que seja um personagem que tenha como sua principal função um mal pelo mal, onde o protagonista está apenas dentro desse baiato. Não existe necessariamente uma conexão direta onde eu vou matar você porque eu sou mal. Na verdade, ele quer matar a todo mundo, quer destruir a todos, então o nosso protagonista, como a nossa mãe fala que ele não é todo mundo, mas no caso aqui, sim, um protagonista no ponto de visão de um antagonista puro mal é apenas mais um que ele precisa lidar, mais um que ele precisa matar, não necessariamente tendo uma conexão específica contra isso. Claro que você pode colocar diversas conexões, aí vai da sua criação, vai da sua necessidade, vai do seu worldbuilding, vai da sua plot, vai da sua mensagem textual, vai do seu flow narrativo, o seu pacing que você gostaria de fazer. Porém, quando você for construir um personagem, no caso, seu vilão puro mal, não precisa necessariamente você querer criar uma profundidade, mas sim a motivação dele tem que ser clássica. Vou destruir tudo porque sim, porque é a minha essência, porque é a minha vontade, porque é o meu desejo, porque sim. Não pegando qualquer motivos, não pegando qualquer subtexto, não pegando um final trágico, mas sim, ele é mau porque ele é mau e ponto final. Então, o próximo tipo de vilão que eu gosto de chamar é o vilão cinzento. É aquele vilão que ele tem as motivações para ele e algumas até são bem justificáveis. Então, no caso aqui, é dificilmente você encontrar um personagem totalmente branco, totalmente preto quanto à questão de suas moralidades, mas a gente chama daquele personagem cinzento, onde não é nem 8 nem 80. Ele é aquela meiuca, onde sim, ele tem motivações malvadas, sim, ele é um personagem ruim, mas você começa a ver um pouco do backstory dele, você começa a ver algumas justificativas, você começa a ver que, na verdade, ele até faz sentido perante ao ponto de vista que talvez seja interessante pegar. Um personagem clássico que você pode usar como exemplo é o Magneto do X-Men, que ele tem todo esse ódio pela humanidade, mas é minimamente justificável esse ódio. Sofreu durante a Segunda Guerra, toma preconceito a todo momento por ser um mutante. Claro, ele é um mutante de nível ômega, ele podia até mudar os polos do planeta Terra se ele quisesse. Mas aqui nós estamos falando sobre a questão motivacional do nosso personagem. O como e o porquê ele faz tal coisa acontecer. E o Magneto, por ser um antagonista do tipo vilão, mas numa categoria mais cinzenta, ele é construído com as suas motivações malvadas, as suas teorias malvadas, suas ações malvadas, porém ele tem um contrapeso, ele é um pouco mais balanceado quanto a essas questões, porque o seu background, as suas motivações internas, o seu eu, existe sim algo que você, leitor, olha e fala: nossa, será que se fosse eu, talvez eu não faria igual? Será que se eu tivesse passado o que ele passou, feito o que ele fez, eu seria um herói ou seria um vilão? Existe uma justificativa bem interessante na literatura que fala que a grande diferença entre um herói e um vilão é a reação que ele tem perante a adversidade. Um herói, ele reage ao mal do mundo querendo acabar com ele, e o vilão, ele decide reagir o mal que fez com ele, intensificando esse mal, querendo uma retribuição pelo ato que fizeram contra ele. Então, quando a gente fala de um personagem cinzento, na verdade, todos os vilões aqui, ele precisa reagir ao mal de alguma forma. O puro mal reage mal pela sua essência malvada. E um personagem mais cinzento, ele reage ao mal pela sua essência, mas existe um contraponto justificável que você vai colocar, seja ele qual for, traumático, seja ele por consequência, seja para ele qual for o motivo, mas você vai fazer com que aquele personagem fale: eu vou fazer isso porque sim, porque Y. E você, escritor, você, escritora, você, mestre, quando for construir o seu vilão cinzento, precisa ao máximo tentar criar um contraponto moral que faça minimamente os seus personagens ficarem levemente abalados, pensando: até que faz sentido, pelo menos um pouquinho.
O próximo que eu acho bem interessante que você pode colocar é o vilão com fim trágico. Ou seja, ele se tornou um vilão devido a um evento traumático específico. Uma coisa para um personagem cinzento é que existe uma soma de situações que foi moldando aquele personagem para tornar ele daquele jeito. Mas um personagem que te chama de vilão trágico ou um vilão traumatizado, ele possui uma ação específica que engatilhou tudo. Obviamente pode ter a soma, mas não tendo algo específico, mas sim a soma de várias coisas, nós temos o cinzento. Mas o trágico ou o traumático existe um ponto de gatilho mais específico que afeta aquele personagem de uma forma bem mais direta. Então a gente pega, por exemplo, Darth Vader, ou no caso, Anakin Skywalker se tornando Darth Vader, onde ele se torna esse vilão devido à morte de Padmé, onde ele fez de tudo para que evitasse, mas indo para o lado negro da força, ele fez com que ela se tornasse um alvo do Palpatine e com isso morresse de uma forma direta e indireta a partir das suas ações. Então, Darth Vader, um vilão que tem a sua origem traumática, que não existe necessariamente um ponto específico, uma soma que foi colocando até ele se tornar Darth Vader. Claro que sim, existe evolução? Claro. Mas o que engatilhou isso foi o fato dela perder a Padmé e com isso teve a ação de decadência. Aí temos um arco de decadência de personagem. Mas a questão pontual para a construção do background do seu personagem vilão seria: para o cinzento existe uma soma de situações onde você faz com que o personagem se torne minimamente cativante e justificável, mas um personagem vilão traumático, ele não precisa justificar as suas ações. Claro que ele vai tentar, claro que você vai construir isso, porém existe algo traumatizante que mudou algo dentro dele, fazendo com que ele se tornasse o vilão que ele é. Aí você pode construir diversas motivações que você acha interessante. Pode ser uma motivação do personagem principal, pode ser uma motivação indireta, no caso o pai do nosso protagonista, ou alguma outra situação, um outro vilão maior que fez com que algo acontecesse. E aí tem diversos motivos que você pode colocar evento traumático. Evento traumático é o que não falta, tanto na literatura quanto na vida real. Então, se você já passou por algo que você acha que valeria a pena intensificar um pouco, ou até mesmo seja pequenininho, mas seja um motivo suficiente para o seu vilão se tornar um vilão, porque para ele faz toda a diferença, ok. Tanto que, pegando esse mesmo tópico de vilão traumatizado, existe a justificativa que fez o surgimento do Naruto, no caso, o discurso no jutsu. Quando um personagem existe um fundo traumático que transformou ele, quando esse fundo traumático é ressignificado, ele deixa de ser um vilão. Porque no caso de um vilão traumatizado, por ter um gatilho que fez com que ele se tornasse um vilão, quando esse gatilho é desfeito, algo acontece. Obviamente, não tão grotesco, porque você não acaba com um trauma simplesmente com uma criança de 16 anos falando para você que ele precisa ser melhor, algo que, se fosse tão fácil, você já teria feito. Mas o princípio narrativo da construção de Naruto quanto a esse discurso no jutsu é pelo fato de que quando os vilões possuem uma motivação traumatizante, para a quebra desse vilão, é só quebrar o trauma que ele fez. Então, se você tem toda essa construção que você faz com que esse personagem se torne algo mais entendível e reconstruído, você resolve esse problema. O próximo tipo de vilão é um que eu gosto bastante, que é o vilão carismático. É aquele vilão que você sabe que ele é um filho da puta, mas ele é tão carismático nas suas palavras, ele é tão interessante, intrigante, que você até torce por ele. Você sabe que ele é mau, ele não necessariamente tem uma motivação para isso, ele pode ser cinzento, ou ele pode ser um malvadão puro, ele pode até ser traumatizado, mas ele torce você fazendo com que você fale: até onde ele vai com isso? Um exemplo clássico que nós temos é o Hannibal Lecter. Apesar de sim ele ser um psicopata,
Mas aqui é interessante porque a construção de Hannibal é uma construção tão carismática que faz com que todo mundo em volta queira ajudá-lo de alguma forma. Tanto que a nossa protagonista dentro do filme Silêncio dos Inocentes, ela não percebe a manipulação que vai fazendo e aos poucos vai se tornando um alvo direto desse nosso antagonista. E é legal porque mesmo você sabendo o quão cabuloso e malvado Hannibal é a partir das histórias indiretas que são contadas pra gente, você percebe que você não torce contra. Em nenhum momento você vai ficar contra o Hannibal de alguma forma. E esse personagem carismático, esse vilão que, mesmo que ele vença no final, pra você não tem problema. Algumas histórias para algumas pessoas, como por exemplo meu irmão que odeia que o vilão ganhe no final ou que o protagonista morra de alguma forma, ele não vê problema quando o vilão é carismático o suficiente, porque quando o vilão é carismático, você torce essa coisa. E esse antagonista aos poucos vai pegando o papel do protagonismo para ele e o protagonista vai começando a perder força. Então, para algumas pessoas que veem o vilão carismático, esse antagonista, se tornando ao pouco o protagonismo a partir do seu carisma, é bem legal. Então você pode fazer essas conjunções narrativas que para que quando você for construir o seu personagem, o seu vilãozão, para fazer as coisas malvadas com o seu protagonista, por ele ser bem carismático, você vai puxando esse papel que o protagonista tem para o seu antagonista e com isso você vai modificando esse ponto de vista, modificando esse PDV e fazendo com que a cabeça do seu leitor saia do protagonista e seja empurrado com muita força para o seu antagonista, porque você fale, aquele ali é interessante. Vamos ver o que o protagonista vai fazer com o nosso antagonista? Então, quando você for construir o seu antagonista, o seu vilão carismático, seja ele malvadão. Mas esse malvadão precisa fazer com que as pessoas gostem dele. E você torça por ele de alguma forma. E com isso você tem um vilão bem carismático. O próximo tipo de vilão que eu gosto bastante é o vilão manipulador, ou que eu gosto de chamar de vilão dos bastidores. O vilão de bastidores é interessante porque muitas vezes ele é um vilão mor. Podemos pegar, por exemplo, Palpatine, Star Wars, Saga de Gêmeos, na saga de Cavaleiro Zodíaco, na parte clássica, na 12 Casas, onde ele fica para trás, ele manda os outros fazerem. E o interessante desse vilão, mas no caso manipulador, de bastidores, é legal porque pouca coisa você sabe dele. O que você sabe é o que ele faz, como que ele faz, às vezes até o como ele faz, mas muitas vezes você não sabe quem necessariamente ele é. Você pode ter um nome, mas não tem um rosto. Às vezes você tem um rosto, mas você não tem um nome. Às vezes você tem apenas uma citação, não tem nem nome nem rosto. O interessante de um vilão manipulador de bastidor, você pode tanto fazer ele diretamente, um Palpatine mais clássico, onde você fala Lord Vader, faça isso, faça aquele outro e resolva. Laia! E tudo mais e tal. Ou você pode fazer algo um pouco mais dentro de uma persona, onde ele manipula outros vilões, ou até mesmo o nosso protagonista, para fazer as coisas acontecerem. Então é interessante quando você for construir esse vilão misterioso, você pode tanto fazê-lo ou mais um manipulador direto, presente na situação, ou você pode fazer ele mais um manipulador indireto, onde você não sabe quem é, não tem nome, não tem rosto, mas você conhece-o de alguma forma, pela sua marca, pelos seus capangas, pelas suas diretrizes, pelo seu sinal, por diversas coisas. Então, quando você for construir o seu vilão do tipo manipulador, ou que eu gosto de chamar de backstage ou de bastidores, pense em como ele vai me manipular. Aqui não importa muito o seu background, não importa tanto em si a sua índole. Mais um personagem aqui é o como faz e o quem faz. Porque se você constrói um vilão cabuloso, bem legal, e existe um vilão mor que fica no bastidor
controlando ele, você indiretamente constrói um bastidor muito mais legal, porque, caramba, se esse personagem aqui é tão cabuloso ao ponto de fazer X ou Y, mas ele é pau mandado daquele outro, o que aquele outro faz? E mesmo que você não apresente ele necessariamente porque o vilão mor é aquele que você matou, é aquele mor que você estava construindo, sempre vai ficar aquela pulga de e aquele outro? Ah, aquele outro, meu querido, espere o próximo momento onde ele vai abrir as cortinas de um próximo espetáculo e você, protagonista, vai dançar no palco dele, seja pelas linhas de um cara dono de marionetes, ou um maestro que vai tocar as músicas, mas o mais importante, ele vai fazer com que você dance na mão dele. O próximo tipo de vilão que eu gosto de chamar é aquele vilão caótico. O vilão caótico, ele é um espectro gigantesco. Você pode seguir tanto de um fator antissocial, pode ser um fator psicopático, pode ser um fator sociopático, pode ser um louco ou pode ser o caos encarnado. Então, quando eu falo na questão de um personagem vilão mais caótico, é aquele personagem que ele gosta de ver o circo pegar fogo em diversas maneiras. Pode ser um pouco mais orquestrado, pode ser um pouco mais caótico, como um Coringa mesmo. Pode ser meio que um Anton Churkin dentro onde os loucos não têm vez, onde os fracos não têm vez, desculpa. Então você tem diversos personagens que têm uma gama diferente. Nós temos, por exemplo, o personagem lá de Psicose, que também entra no quesito psicopatia. Você pode ter um personagem como, por exemplo, um Jason, como, por exemplo, um Fred Krueger, onde ele quer ver simplesmente a merda acontecer. E com quem? Eu quero ver a merda acontecendo com essa galera. Ah, mas Rafa, qual é a diferença entre então um personagem mais caótico e um personagem de puro mal? A diferença entre um caótico e o puro mal é a estabilidade mental. E é claro, eu estou dando aqui diversos exemplos, mas você pode construir o personagem como você quiser. Eu estou dando alguns tópicos interessantes para que você tenha uma margem de construção. Mas a construção de personagens, principalmente vilões, antagonistas, personagens principais e todas as gamas diferentes, você tem em bilhões de formas. Porque você pode pegar não apenas um tipo, mas mais. Tanto que você pode considerar que o Coringa, ele é um personagem puro mal, considerando também um personagem caótico, com certeza. Dentro dos diversos tipos de Coringas que nós temos, dentro da parte de filmes, quanto na parte de quadrinhos. Onde o Coringa que ri, no caso o Batman que ri, que é um Batman meio coringado, uma mescla multiversal disso. Tem um Coringa, por exemplo, do Heath Ledger, nós temos o Coringa do Joaquin Phoenix, nós temos aí diversos Coringas diferentes que têm sua premonição, no caso, sua formatação de forma diferente. Então, de uma forma geral, quando você for construir o seu personagem loucaço, você pode construir dentro do espectro que você quiser. Então, aqui é a dica do Rafa para a construção de vilões loucos. Pense na conformação mental. Mas, Rafa, um psicopata ele não é louco? Um psicopata ele é extremamente manipulador. Sim, mas como existe uma divergência neurológica entre esse personagem, é aí que você vai pontuar. É aí que você vai torcer o cérebro do seu vilão para construir. Quanto mais torcida para um lado, onde ele se torna um psicopata, um cérebro manipulador a esse ponto, ou você vai torcendo para um outro lado, fazendo com que esse personagem fique louco, caótico. Então, essa é a grande dica. Quer fazer um vilão que a galera vai adorar ver as atrocidades, não por ser mal, mas por ser loucaço? Temos aí o nosso vilão louco, que vai do caótico, do louco, psicopático, antissocial, sociopático e vai embora. Pegue uma psicopatia interessante que você achar legal e converta essa psicopatia personificada em algum vilão. E com isso, você vai ter um antagonista vilanesco bem legal. E o último vilão que eu quero trazer aqui para vocês é o vilão manipulado. Lembra que eu falei para vocês que você pode ter um vilão manipulador? Então você pode construir um vilão manipulado. Onde é aquele vilão que você vai fazer toda a sua construção, toda a sua ideia, todo o seu formato, mas na verdade você percebeu que, na verdade, existe um manipulador por trás. E se existe um manipulador por trás, existe um manipulado pela frente.
E o legal é que é o seguinte, você pode construir o seu vilão pensando nesse arquétipo, vou fazer um vilão que o objetivo dele é fazer X ou Y, porque ele está sendo influenciado por alguma coisa. Por exemplo, o Loki, que apesar de ser malvadinho, ele teve o Thanos brincando com ele. Ah, vai, pega o Tesseract, leva lá, destrói o mundo e papapá, faz isso por mim. Então, nós temos aí um vilão que existe toda a construção pelo Loki, pelo menos no primeiro filme dos Vingadores, e diferentemente da redenção e tudo mais, aquilo já é arco de personagem. Não vamos falar de vilões mas é um vilão com redenção, não é um tipo de vilão? Não. É um vilão que teve um arco de redenção. Então são coisas diferentes. Mas aqui a gente pega, por exemplo, que nós temos um vilão onde vai ter toda essa construção de vou fazer ele, porém, de uma forma geral, ele foi manipulado. E essa é a grande plot. Então a grande diferença entre um vilão clássico manipulado, onde você constrói ele para que tenha uma plot, uma reviravolta ao descobrir da manipulação, e existe sim os vilões que são manipulados porque sim, porque existe um manipulador por trás. Então a grande diferença entre um e outro é o como você vai reforçar isso. Você pode construir um vilão com todos os arquétipos que você achar interessante, mas ele está sendo manipulado. Ele vai entrar num arquétipo além do arquétipo manipulado? Com certeza. Mas você pode construir um vilão onde a grande plot é a descoberta dessa manipulação que ele está sofrendo? Show! Aí ele encaixa nesse ponto. Então, pessoal, esse aqui foi meu vídeo de vilões. Obviamente, como eu disse para vocês, existem bilhões de tipos de vilões diferentes, mas eu quis trazer alguns para você ter aí um parâmetro e você conseguir ter algumas ideias quando quiser construir alguns vilões bem interessantes. Se você quiser saber um pouco mais, nós temos um episódio falando sobre antagonistas, só dá uma caçadinha no canal, tá aqui pertinho, e também um vídeo que explica a grande diferença narrativa entre os dois, entre um antagonista e um vilão mais propriamente dito. Use a Buda das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!